quero hoje ler um texto da Palavra de Deus que diz assim, versículo 3 de 1 João 3,16: conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Esse é a essência do Evangelho. Eu quero que você pense comigo hoje. Nós estamos trazendo alguns temas importantes para você pensar e meditar comigo. Eu quero chamar a sua atenção para o tema de hoje, o tema dessa semana, é alienação parental. Nós trabalhamos com aconselhamento cristão, nosso tema, e eu quero trabalhar hoje como o conselheiro se comporta diante de alienação parental. Ora, nós falamos aqui sobre divórcio. A alienação parental é fruto do divórcio. Quando há um divórcio, os filhos se tornam objetos de disputa judicial, objetos de concorrência do pai com a mãe. Então, o divórcio é a grande tragédia numa relação familiar, principalmente quando tem filhos. É uma tragédia. E o divórcio se torna essa coisa gravíssima que você tem 2, 3, 4 filhos, quem vai se divorciar nem imagina que tem filhos no contexto, não imagina as percas emocionais e espirituais que eles terão para o resto da vida, e por aí passa a alienação parental. Existe uma lei, que é a Lei 12.318, de 2010, que essa lei também define o que é alienação parental no contexto legal. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, sob sua guarda ou sob sua vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com ele. Ora, quando a pessoa divorcia, ou se larga, se vai embora, existem filhos, as crianças têm vínculos com o pai, com a mãe, e a alienação parental diz respeito a alienar um parente, alienar o pai ou a mãe. Na maioria dos casos, as crianças ficam com a mãe, num processo de separação, de divórcio. E nesses casos, ou ficando com a mãe ou com o pai, existe aquela guarda compartilhada, que os pais conversam, que não destrói o filho. Destrói o casamento, infelizmente, mas não destrói o filho quando os pais são educados, são tementes, não deu certo, mas os filhos precisam ser cuidados, tratados. Isso é maravilhoso. Mas a alienação parental é quando exatamente acontece o contrário. Além da separação, que já é cruel para a criança, os pais não vão brigar pela posse da criança, porque é muito bom pensar o que é posse e o que é propriedade. O que é guarda, o que é posse e o que é propriedade. A guarda é uma coisa legal, e as pessoas se acertam na justiça, ou eles conversam os dois. A posse já é um determinado poder que a pessoa acha que tem sobre o filho. É meu filho, posse. Mas propriedade é muito mais grave. Propriedade é quando você acha que, documentadamente, que você acha que pode até tirar o nome do pai ou da mãe do registro da criança. Como você pensa só o seu lado, a pessoa que é o alienante, em função do alienante, o alienante é aquela pessoa que fica com a posse, que quer alienar o pai ou a mãe, e o alienado é aquele que está sendo colocado para fora da vida do filho. O pai foi embora, e a mãe quer tirar o filho do coração do pai, quebra os vínculos que são naturais, que às vezes o pai foi um mau marido, mas até que foi um pai razoável para a criança. E claro que o filho tem pai, e a mãe que ficou ali começa a botar todos os defeitos no pai, começa a provocar situação para o pai não ficar com o filho, provocar crise entre o pai e o filho, procura falar mal do pai, desconstruir a imagem do pai no coração e na mente da criança. Isto é alienação parental.
é o fato de os pais, um dos genitores, querer destruir a imagem do outro, ou se ficou com a avó, com o avô, quem ficar com a criança, ou o padrasto, aquele que ficou como o marido da mãe, que vai ajudar a cooperar nessa alienação parental para que o filho esqueça o pai. Isso tudo é uma tragédia com previsão já marcada na história dessa criança. Essa criança ultrajada no seu direito de ter um pai. Que as pessoas pensam diferente. A mãe pensa que teu pai é um troço, não vale nada, porque ele vai vir aqui te ver. Mas a criança não tem essa visão. A criança daquele homem, ele é apenas o pai dela. Ele não é troço, não é bandido, não é sem vergonha, não é safado, não é nada disso. Ele é pai. E quando isso não é compreendido, destrói-se a criança. Não se destrói o pai, mas destrói a criança. Não se destrói a mãe, se destrói a criança. Esse processo de destruição é muito grave. E esta lei, que eu me referi aqui a pouco, é uma lei que trata da alienação parental como um crime, né? Como uma coisa que precisa ser punida pela lei. Existe uma lei para proteger a criança. Então, você pensando na alienação parental, você tem que pensar que alguém vai ser jogado para fora da vida da criança, de forma quase forçada, pressionada, tensionada, e a criança fica jogada na mão de um para o outro, como se fosse um objeto do prazer, um objeto de glória de um ou do outro, um objeto de negociações. Coitada desta criança. Isto vai gerar problemas diversos, de uma relação bastante odiosa, porque aquele que aliena, ele tem ódio, ele tem inveja, ciúmes. Tudo isso faz parte daquele que aliena, que tenta separar o filho do pai, porque o pai foi, arrumou outra mulher, sei lá o quê. Não importa o que ele vai fazer, importa que ele é o pai. Se ele for um bandido e quiser matar a criança, aí você vai para os meios legais. Mas não pode negar a paternidade a uma criança que vai ser criada e vai ser gente e nunca vai perdoar quem fez isso com ele. Nunca ele vai perdoar, ou talvez perdoe depois de estiver arrasado, derrotado. Isto, gente, vai gerar uma série de crises. Uma crise em relação àquele que foi alienado, aquele pai ou aquela mãe. Aquele que foi colocado para fora da vida do filho. Um ressentimento, e aquele que foi colocado para fora vai ser um doente também. Aquela pessoa que está fazendo isso, alienando, é doente. E aquele alienado também é doente. Ou é doente ou vai ficar. Mas a gente tem que pensar, a coisa mais grave que pode acontecer é o que se passa com a criança. A criança vítima desse processo, ela é a vítima. Existe alguém que aliena, o alienante. Existe alguém que é alienado, o alienado, né? Que é aquele que é colocado para fora da vida da criança. Isso é grave demais quando isso acontece. E existe a própria criança que é a maior vítima de tudo isso. Esta criança, ele vai desenvolver processos psíquicos, psicológicos, bastante grave nesse contexto. É muito grave mesmo. Coisas gravíssimas vão acontecer com essa criança. Primeiro se instala um processo de traumas. Trauma que significa ferida da alma. A criança se torna traumatizada. Ela não sabe quem realmente eu vou seguir. Meu pai, minha mãe. Quem está certo? Quem está errado? Imagine quantas questões estão na cabeça daquela criança pequena que tem que passar por essa crise existencial. Essa crise louca de posse de propriedade que as pessoas têm em relação a ele. A criança não vai entender isso, a criança vai adoecer. Ele vai desenvolver transtornos mentais lá para a adolescência, ou quem sabe para o mundo das drogas, que é um mundo bem próximo. Ele vai desenvolver traumas profundos, vai desenvolver patologias como depressão, até esquizofrenia, transtorno bipolar, qualquer coisa dessa ele acaba desenvolvendo, por causa dessas memórias, essas memórias falsas que ele criou sobre o pai.
São memórias falsas e memórias patológicas que a criança instala na mente da criança, memórias falsas sobre o pai, crenças falsas sobre o pai, que ele fica pensando que o pai ou que a mãe, claro que é, porque eu falo mais o pai porque a mãe mais que fica com as crianças, ele vai ficar com a avó. Mas o fato de expulsar o pai ou a mãe da vida do seu filho, você poderá estar provocando uma memória falsa sobre o outro e uma memória patológica sobre a própria criança. A criança terá uma memória patológica sobre ele. Sou um derrotado, não suga, perdi meu pai e minha mãe e acabou. Então ele vai desenvolver também crenças sobre o que é um pai, o que é uma mãe. Ele vai ter a ideia que um pai é um canalha, que um pai é um homem sem vergonha, que um pai é um mentiroso, que um pai é aquele que abandona um filho e não volta mais atrás, que um pai é alguém mau caráter. Isso, talvez o pai não seja tudo isso, mas essas crenças e memórias se estabelecem na mente de uma criança vítima da alienação parental, vítima de um divórcio contencioso, que traz crises profundas para todos os filhos daquela família e se instala um processo destruidor. Então esse é um processo de destruição total, que talvez quem faz isso nunca imagina a gravidade que está tendo quando ele tenta proteger a criança do pai. Isso não é proteção, isso é destruição. Mas essas coisas levam aquela criança, um dia casada, a ter problemas com a família dele também. Ou seja, a vida dele é destruída para o resto da vida, se não houver um tratamento cuidadoso. Então eu questiono agora, onde entra um conselheiro nisso? Querido pastor, querido colega, o conselheiro, ele entra primeiro na prevenção. Se as famílias da tua igreja estão em crise, estão sendo destruídas no divórcio, se antecipe, traga essas famílias para perto de você, conselheiro. Salve os casamentos das pessoas. Em nome de Jesus, pastores, salvemos os casamentos que estão em crise. Porque a crise de um casamento não é a crise só de um casamento, é a crise de uma família, é a crise de um filho, é a crise de filhos diversos. São crises que podem durar gerações. Nós vamos adoecer uns filhos agora, eles vão criar outro lado doente, e nós vamos adoecer gerações. Cabe a um pastor, num processo de aconselhamento prévio, antes que o casamento se desfaça. Se desfaz de forma tão cruel. Salvem os casamentos, salvemos os casamentos das nossas ovelhas. Isso é possível com orientação, oração, Bíblia, aconselhamento, conversa, acompanhamento, acolhimento. Isso é possível. Você pode fazer isso. Pode fazer a prevenção, que eu acho que é prioritário a prevenção. É o aconselhamento prévio, o curso que você dá antes de casar, um curso para noivos, é você acompanhar a pessoa desde o noivado e verificar as crises que podem acontecer e fazer uma avaliação e orientar, porque o pastor existe para isso, o conselheiro existe para isso nós somos pastores, para isso nós estamos aqui. Mas, e se o fato acontecer? Aí vem a questão do nosso trabalho de proteger as crianças vítimas da alienação parental. Proteger as crianças também é o trabalho da igreja. Proteger as crianças. Se os dois divorciaram e os dois são da igreja, um pastor pode chamar um, pode chamar outro. Pode conversar sobre a alienação que está se estabelecendo na destruição daquela criança. Chamar o alienante, aquele que está alienando, aquele que está botando o pai fora da vida ou a mãe fora da vida. Chama. Muda isso. Você tem poderes de Deus na sua vida para mudar isso. Aconselha, ora, trabalha essa personalidade, porque às vezes essas pessoas já estão patológicas, já têm uma personalidade paranoide, tem paranoias, já tem uma série de coisas que estão na cabeça exatamente por causa do estresse da própria destruição do casamento. Ele pode ter um momento de crises emocionais intensas e gera esse tipo de ódio, ressentimento, até prejudicar a própria criança. Então, aí vem um processo de proteção das crianças vítimas do divórcio. As professoras comunicadas precisam ser treinadas para essas crianças que tem na sua igreja. É preciso um trabalho com os professores para entender isso, para acolher essas crianças.
É preciso que o pastor, o conselheiro, lide com os divorciados para que eles, pelo menos, sejam salvos. Pelo menos não destrua o outro e muito menos destrua os seus filhos. Depois que houver um divórcio, tem que haver um acompanhamento psicológico, espiritual. Tem que haver um aconselhamento para quem divorciou. Porque o trauma, a dor está na alma daquela mulher que perdeu seu marido. Ou daquele marido que perdeu sua esposa. A angústia está lá na alma e a gente não pode deixar para lá. Precisamos cuidar de quem perdeu sua esposa ou seu esposo. Num processo litigioso até. Que os traumas se instalaram no casamento. Há um estresse pós-traumático, pós-casamento, pós-divórcio. E precisa se trabalhar isso. Isso é um trabalho intenso, cuidadoso, e a igreja existe para isso. Sarar vidas, cuidar de vidas, curar o interior das pessoas, curar a alma das pessoas, curar a gente. Esse é o trabalho da igreja. Por outro lado, é preciso que o pastor oriente a mãe dessa criança, o pai dessa criança que está com ela, depois de um processo de divórcio. Essa criança precisa passar por um processo, se for algum problema escolar, tem um psicopedagogo, ou na questão dos traumas, essa criança precisa desde criança ser tratada por um psicólogo, por um terapeuta infantil, na maioria dos casos um psicólogo infantil, que vai, claro, trabalhar com essa criança. Claro, isso tem um custo, mas criança, filhos têm custo. Tem um custo, mas ele precisa ser tratado antes que ele adoeça completamente, antes que ele cresça nessa paranoia, nessa loucura desse ambiente hostil, esse ambiente crítico. Essa criança precisa ser criada com amor, com carinho, mas precisa talvez de uma terapia até para ele superar esse momento, essa vida sem um dos genitores, um dos pais. É preciso que a criança seja cuidada e o pastor tem que indicar: minha irmã, leva essa criança num psicólogo, numa psicóloga infantil, num psicólogo, porque ele vai precisar de uma terapia para ele criar empoderamento interior, força interior, para ele criar uma resistência interior. Isso tem tempo, isso demanda trabalho no psicólogo, para ele conseguir absorver este mundo exterior tão apodrecido. Essa criança precisa de força, de graça. E um profissional competente pode muito ajudar esta criança a não crescer traumatizado e não deixar que os traumas apareçam na idade adulta. Porque você pensa, não, criança tem nada a ver, tem tudo a ver. Uma separação, só a separação em si já é traumática para uma criança. Se ela for litigiosa com alienação parental, então, destruição total. Uma criança que joga para lá e joga para cá, briga jurídica por causa dessa criança, pode ter certeza. Você não se lembra daquela história de Salomão com aquelas duas mães? Não era um divórcio ali. Mas a mãe que amava abriu mão, disse: pode dar para ela, mas cortar meu filho não. E Salomão conheceu quem era a mãe. Então a mãe que ama, cuida. E é preciso que o pastor que ama, cuida também. Orienta para levar um psicólogo, para tratar essa criança com um terapeuta. Não é brincadeira uma criança vítima de um divórcio dos pais. É uma fatalidade emocional, psicológica, espiritual, mental, de tudo que você imaginar. É uma coisa gravíssima. Cabe a nós, pastores, conselheiros, pessoas que estão lidando com gente, com os problemas concretos das pessoas. Isso não é lidar com apenas a nossa imaginação intelectual, espiritual, bíblica, que a gente vai fazer discursos lindos, fantásticos, maravilhosos. Que coisa linda. Mas a dor concreta das pessoas precisa ser ouvida, precisa ser trabalhada, a dor concreta que as pessoas estão passando. Nós precisamos disso, esse cuidado com essas crianças. Essa forma de curar, sarar os adolescentes da nossa igreja. E, meu amigo, meu pastor querido, cuide dos casamentos da sua igreja. Um divórcio é uma tragédia que não tem jeito para não deixar frutos negativos. Não tem como as vítimas de um divórcio não ter os seus traumas que podem durar a vida inteira. Não é de graça que isso acontece. É um laço satânico o divórcio, para que alguém saia profundamente ferido dessa relação. Ou todo mundo. Na maioria dos casos, no divórcio, todo mundo sai ferido. Ninguém está pulando de alegria. Tem por aí prevenção, aconselhamento
orientação. Um abraço, gente. Deus abençoe. Até a próxima.